Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, aqui em Cayey, Porto Rico, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus e seu programa, e assim ver o tempo em que estamos vivendo e o que Deus está realizando neste tempo no qual, pela graça de Deus, nos correspondeu viver. Para isso quero ler em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 ao 17, onde nos diz o apóstolo São Paulo: afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, a Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nosso tema para esta ocasião é o sócio ou associado de Deus do último dia. Podem sentar, queiram ter a bondade. Através da história da raça humana, podemos ver que Deus colocou na terra profetas. Encontramos que o primeiro homem que Deus colocou na terra, conhecido na Bíblia como Adão, era um profeta e
não somente um profeta de uma era, mas um profeta dispensacional, que é o tipo de profeta maior que Deus envia à Terra. E podemos ver Deus associado com o ser humano e podemos ver o ser humano associado com Deus. E podemos ver estes profetas que Deus enviou de dispensação em dispensação, associados com Deus e Deus associado com eles. Porque o sócio de Deus para cada dispensação é o profeta mensageiro dessa dispensação, como também o profeta de cada era, correspondente a cada dispensação, é o sócio de Deus para essa era. É o mensageiro associado de Deus para essa era, assim como é o mensageiro da dispensação com Deus. Agora, podemos ver, por exemplo, Adão associado com Deus, porque o sócio de Deus aqui na terra era Adão para a primeira dispensação. Depois podemos ver Sete associado com Deus, porque o mensageiro de Deus para essa segunda dispensação era Sete. Depois, mais adiante, podemos ver Noé associado com Deus, porque Noé era o sócio de Deus para essa terceira dispensação, a dispensação do governo humano, assim como foi Sete para a dispensação da consciência, e assim como foi Adão para a primeira dispensação, a dispensação da inocência. E assim encontramos mais adiante o profeta e patriarca Abraão associado com Deus, porque esse foi o sócio de Deus para a quarta dispensação, a dispensação da promessa. Depois, mais adiante, podemos ver Moisés associado com Deus e Deus associado com Moisés, porque esse foi o sócio de Deus para a quinta dispensação, a dispensação da lei. Depois podemos ver a Jesus associado com Deus e Deus associado com Jesus, pois Deus estava manifestado em toda a sua plenitude em Jesus. Era o mesmo Deus, o mesmo que tinha se associado com os profetas do Antigo Testamento, os profetas das dispensações que tinham transcorrido agora, vem em carne humana. E aparece como o véu de carne, onde Deus estava manifestado para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. E por isso podemos ver Deus associado com Jesus e Jesus associado com Deus. E era nada menos que o mesmo Deus manifestado em carne humana, associando-se com a raça humana. E agora, podemos ver que Jesus aparece ao final da quinta dispensação da lei e abre uma nova dispensação, a dispensação da graça. E podemos ver Jesus sentado à destra de Deus, realizando a obra de Deus para a dispensação da graça, porque Jesus, sendo o sócio de Deus, realiza a obra de Deus aqui na terra, e chega o dia de Pentecostes em Espírito Santo para cumprir a obra da construção do seu templo, da sua igreja. E
encontramos que para as 7 etapas ou eras da igreja gentia, Cristo ungiu 7 anjos mensageiros, 7 homens, um para cada era da sua igreja gentia durante as 7 etapas ou eras da sua igreja. E esses 7 anjos mensageiros foram os 7 sócios de Cristo para as 7 eras da igreja gentia. São Paulo foi o primeiro lá em Ásia Menor. Depois vieram 5 anjos mensageiros que vieram, se tornaram 5 sócios de Deus, 5 sócios do Senhor Jesus Cristo, para as 5 etapas ou eras que se cumpriram na Europa. E depois veio o associado ou sócio de Jesus Cristo para a 7ª era da igreja gentia, o reverendo William Marion Branham, na América do Norte. Agora vejam como para cada território Deus enviou um associado na construção do seu templo espiritual da sua igreja, que é a casa de Deus, a qual foi refletida ou representada no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu. A sabedoria escondida em ambos templos é a sabedoria divina, o qual ou a qual contém o segredo da construção do templo espiritual de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim que o mistério do templo de Salomão e do tabernáculo que Moisés construiu é maior do que os seres humanos podem imaginar. Pois ali estava representado o templo que está no céu, o qual se materializaria na terra em e com seres humanos, os quais se tornariam os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que para cada uma dessas 7 etapas da igreja gentia, Cristo teve um associado, um sócio, e foi o anjo mensageiro de cada era no qual esteve o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo. E através desses 7 anjos mensageiros, Cristo deu a volta ao mundo 7 vezes. Como a Jericó foram dadas 7 voltas e as muralhas caíram. Agora o mundo está representado em Jericó. Jericó representa os reinos gentios. E por meio da manifestação de Cristo em Espírito Santo nestes 7 anjos mensageiros, já deu a volta ao reino dos gentios 7 vezes. Agora podemos ver que também o 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia, em uma ocasião disse: já dei a volta ao mundo 7 vezes. E agora podemos ver que depois da 7ª ocasião, Jericó, os muros de Jericó caíram e o reino de Jericó caiu. Portanto, depois desse recorrido de 7 etapas ou 7 eras, o reino ou os reinos do mundo cairão e se tornarão os reinos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Disso nos fala também Apocalipse capítulo 11, onde nos diz, do versículo 15 em diante,
O sétimo anjo tocou sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Agora podemos ver aqui que os reinos passarão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, do seu ungido, no glorioso sétimo milênio. Encontramos que para o sétimo milênio aqui, Cristo prometeu realizar a ressurreição dos mortos em Cristo, das eras passadas e alguns dos nossos que partiram, e a transformação de nós, os que vivemos. Pois Cristo disse: e eu o ressuscitarei no último dia. E o último dia é o sétimo milênio. Agora, a vinda de Cristo também está prometida para o último dia, ou seja, para o sétimo milênio. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. E por isso é que Cristo disse que estivéssemos vigiando, orando e velando. Por quê? Pela vinda de Cristo, pela vinda do Senhor, da sua casa, ou seja, do seu templo, da sua igreja, a qual está prometida para o último dia. Agora, vimos que transcorreram estas dispensações e seus mensageiros trouxeram a mensagem para cada uma dessas dispensações. Depois também vimos que transcorreram já 7 etapas ou 7 eras correspondentes à dispensação da graça, assim como tinham transcorrido os dias de Jesus, 7 eras da dispensação da lei, e João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, foi o sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei. E agora vimos que o sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia do Senhor Jesus Cristo veio, trouxe sua mensagem e se foi. E esse foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Agora, João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, dizia: eu não sou ele, ele vem depois de mim. Ou seja, que João Batista estava anunciando que depois dele viria um homem, um varão, maior do que ele, o qual seria um mensageiro dispensacional, e no qual estaria a plenitude de Deus. E esse mensageiro seria quem os batizaria com o Espírito Santo e fogo. Mas isso teria um programa para ser realizado e para assim obter esse batismo do Espírito Santo. Para isso, Cristo tinha que realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. E depois podia encher do seu Espírito Santo todos os crentes nele. Ou seja, que primeiro tinha que realizar a obra da sua primeira vinda como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, e depois os crentes nele podiam
receber seu Espírito Santo e assim se produzir neles o novo nascimento. E assim obter seu corpo teofânico. Para a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, ele vem para realizar sua obra de reclamação e produzir a transformação dos nossos corpos para nós, os que estamos vivos, e para os mortos em Cristo, produzir a ressurreição em corpos eternos. Isso é produzido na obra de reclamação de Cristo em sua segunda vinda como leão da tribo de Judá. Agora, encontramos que João Batista dizia: depois de mim vem um. Ou seja, que João Batista estava anunciando um homem, um profeta que viria depois dele e que seria maior do que ele. João Batista era um profeta de uma era, da sétima era da igreja hebraica sob a lei. Mas depois dele viria um profeta dispensacional, o qual foi nosso amado Senhor Jesus Cristo. E um profeta dispensacional é maior do que um profeta de uma era. E agora, o precursor da segunda vinda de Cristo disse que depois dele vem um maior do que ele. E ele diz, como João Batista: a ele convém crescer e a mim minguar. Assim foi com João Batista, pois quando vem um profeta dispensacional, convém que mingue o profeta da era que está passando, para que cresça o profeta da dispensação que está começando. E assim se estabeleça a nova dispensação, se estabeleça a nova mensagem, se estabeleça o novo mensageiro e entre nessa nova dispensação os que estão ordenados por Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E assim se cumpra o programa da nova dispensação. Agora, sempre há uma luta quando uma era chega ao seu final e aparece o mensageiro de uma nova era. Sempre há uma luta, uma batalha religiosa que se realiza. Os que ficam na era passada começam a criticar e guerrear contra o novo mensageiro que é enviado para uma nova era. E as pessoas que recebem esse novo mensageiro são criticados, são perseguidos e são marcados pelos incrédulos, são marcados, assinalados como hereges, na maior parte das ocasiões. Não foram acusados de hereges os que creram em Jesus de Nazaré? Não diziam que esse era um caminho de heresia? Não perseguiram Jesus e o mataram? E não perseguiram os discípulos, os apóstolos, e mataram todos, exceto João, apóstolo? Porque a religião hebraica sob a lei dizia que Jesus era um herege e que seus apóstolos também, e que seus ensinamentos também, e que essa nova religião, esse novo caminho, nova seita religiosa era uma heresia. E lutaram para exterminar todos os seguidores desse novo caminho. Mas São Paulo, que era um dos perseguidores e que matava os crentes em Cristo, os perseguia até a morte, depois creu, pois era um escolhido de Deus, mesmo que estava perseguindo o caminho de Deus. Pois o caminho de Deus é
o programa de Deus correspondente a cada era e a cada dispensação. Moisés disse a Deus que mostrasse seu caminho. E quando uma pessoa quer que Deus lhe mostre o caminho, pois o que está pedindo é que lhe mostre a era e dispensação em que está vivendo e o programa que Deus está realizando nessa era e nessa dispensação e o mensageiro correspondente a essa era e a essa dispensação e a mensagem correspondente a essa era e a essa dispensação. E quando Deus mostra o caminho, seu caminho, a uma pessoa, a pessoa então conhece, chega ao conhecimento por revelação divina de quem é o mensageiro para essa era e para essa dispensação, e qual é a mensagem para essa era e para essa dispensação, e qual é a era correspondente a esse tempo. Perdão? E qual é a dispensação correspondente a esse tempo. E a pessoa é colocada nessa era e nessa dispensação e recebe as bênçãos de Deus. Agora, podemos ver como foi no tempo de João Batista e de Jesus de Nazaré. Foi como no tempo de Moisés, como no tempo de Abraão, como no tempo de Noé, como no tempo de Sete, como no tempo de Adão. E assim também, Cristo disse que seria na vinda do Filho do Homem para o último dia. Pois Cristo disse que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Os dias de Ló eram os dias de Abraão. No tempo de Ló houve um mensageiro dispensacional, qual conhecemos pelo nome do patriarca Abraão. Foi o mensageiro da dispensação da promessa, ao qual Deus apareceu em diferentes ocasiões e se revelou a ele. Abraão tinha a mensagem para essa dispensação, assim como Noé tinha a mensagem para a dispensação do governo humano, e Sete para a dispensação da consciência, e Adão para a dispensação da inocência. Agora podemos ver que Cristo nos fala que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Os dias de Ló são os dias de Abraão. E também a vinda do Filho do Homem é como nos dias de Moisés, pois Egito representa o mundo e Canaã representa a terra prometida do glorioso reino milenial, ao qual nós entraremos, e também, vejam vocês, representa para os escolhidos de Deus. O novo nascimento representa também para os escolhidos de Deus a entrada ao novo corpo, mesmo que também a entrada ao novo corpo está representada em nossa entrada à eternidade depois do glorioso reino milenial. Mas nós entramos à eternidade antes de começar a grande tribulação. Portanto, em nós estará se refletindo o que será depois do reino milenial. Ou seja, estará se refletindo a entrada à eternidade que virá depois do reino milenial. Ou seja, que este planeta Terra entrará a eternidade depois do reino milenial. E os que viverão eternamente e não entrarão à eternidade antes de começar a grande tribulação e não entraram à eternidade quando Cristo ressuscitou 2000 anos atrás, e não entrarão à eternidade quando ressuscitarão os 144 mil para entrar ao reino milenial.
essas pessoas que não entrarão à eternidade em nenhuma dessas etapas onde se entra a eternidade, mas que viverão eternamente. Eles entrarão à eternidade depois do reino milenial e depois do juízo final, pois sairão bem no juízo final e entrarão à eternidade. Mas vejam vocês, os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, que são os que nasceram de novo, da água e do Espírito na era e dispensação que lhes correspondeu viver, eles, quanto ao seu corpo teofânico ou espírito, entram à eternidade quando nascem de novo. Mas quanto à parte física, eles entrarão à eternidade quando receberem o novo corpo, ou seja, quando os mortos em Cristo forem ressuscitados em corpos eternos e nós que vivemos formos transformados. Agora, podemos ver que há de era em era e de dispensação em dispensação um associado de Deus e com Deus para ser o instrumento de Deus e representante de Deus na terra nesse tempo, nessa era ou nessa dispensação. E os que estiveram braço a braço com esse mensageiro de Deus foram reconhecidos por Deus como colaboradores de Deus. Como nos diz São Paulo em sua carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 3, e versículo 19, onde nos diz: pois somos colaboradores de Deus e vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Agora, os colaboradores de Deus, vejam vocês, trabalham com Deus em seu programa correspondente à era e dispensação que lhes correspondeu viver. E sempre o maior colaborador de Deus é o associado de Deus, ou seja, o sócio de Deus. Vimos através da história bíblica quem foram os sócios de Deus. Das dispensações que já transcorreram. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, os quais seus mensageiros são. Seus profetas são Adão, o profeta da dispensação da inocência, primeira dispensação, Sete, o segundo profeta dispensacional da dispensação da consciência, o profeta da dispensação da consciência, que foi Sete, e Noé, o profeta da dispensação do governo humano, que é a terceira dispensação. Depois Abraão, o profeta da dispensação da promessa, a qual é a quarta dispensação. Moisés, o profeta da dispensação da lei, a qual é a quinta dispensação. Jesus, o profeta da dispensação da graça, a qual é a sexta dispensação. Vejam vocês como estes colaboradores de Deus, estes sócios de Deus, estes associados de Deus, realizaram a obra de Deus correspondente a cada dispensação. Era Deus em cada um deles, realizando essa obra. E depois vimos também os mensageiros de cada era
da igreja gentia, e também vimos os mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja hebraica sob a lei. João Batista foi o 7º mensageiro da 7ª era da igreja hebraica sob a lei. E William Marion Branham foi o 7º mensageiro da 7ª era da igreja gentia sob a dispensação da graça. Tanto João Batista como William Marion Branham foram os precursores da vinda de Cristo. João Batista da primeira vinda de Cristo e William Marion Branham da segunda vinda de Cristo. Agora vejam, quando João Batista apareceu, anunciando que depois dele viria outro profeta, outro mensageiro, quando veio esse profeta prometido, esse mensageiro prometido, era o profeta de uma nova dispensação, o profeta da próxima dispensação que começaria, no qual estava Deus, e estava o anjo do Senhor, e estava Jeová, o Senhor, que é o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e estava manifestado em carne humana. E quando se manifestou em carne humana, o conhecemos pelo nome de Jesus. Esse era o anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado em carne humana, no mensageiro da dispensação da graça, o qual veio como o Cordeiro de Deus. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, veio manifestado em carne humana como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, entregando seu corpo físico em sacrifício vivo na cruz do Calvário, e assim, levando em seu corpo nossos pecados e pagando pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é morte. Por isso, teve que morrer o corpo onde se encontraram os nossos pecados, pois Ele tomou nossos pecados. Por isso, Deus não vê nossos pecados, porque Cristo os levou e nos cobriu com seu sangue precioso. Todo pecado confessado a Cristo é lançado no sangue de Cristo e não é visto nem por Deus, porque foi tirado da pessoa. Agora podemos ver como a obra de Deus na terra esteve sendo realizada de era em era e de dispensação em dispensação. E vimos como sempre esteve na terra um profeta, um homem, o qual foi o associado de Deus. Foi o sócio de Deus para a obra de Deus correspondente a cada era e a cada dispensação. E foi o véu de carne no qual o anjo do Senhor, o anjo do pacto, se manifestou em carne humana na porção correspondente a essa era ou a essa dispensação. E agora, depois de ver a história de tudo que Deus realizou em eras e dispensações passadas, nos perguntamos, e para o nosso tempo, quem é o associado de Deus? Quem é o sócio de Deus? Depois do 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia, viria o associado de Deus para a 7ª dispensação, a dispensação do reino, e para uma nova era, a era da pedra angular. E Cristo enviaria ao seu associado, o seu sócio. E Jesus dizia: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Esse é o associado de Jesus Cristo.
Esse é o sócio de Deus para o último dia. Por isso é que em Apocalipse capítulo 4, Cristo disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de acontecer. Assim Cristo fala com essa grande voz de trombeta, ou com essa trombeta em Apocalipse capítulo 4. João escutou também Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, no dia do Senhor. Escutou essa voz, essa grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, a voz do Alfa e do Ômega. E depois em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, as coisas que Cristo prometeu revelar, as revela o enviado de Jesus Cristo, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E vejam vocês, nos diz assim, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O que Cristo prometeu de revelar essas coisas que em breve devem acontecer, agora envia quem? O seu associado. Envia o seu sócio. Por quê? Porque em seu associado vem Cristo em Espírito Santo, revelando essas coisas que em breve devem acontecer. E tem que usar o seu associado, o seu sócio, que é o seu anjo mensageiro, e colocar na boca e no coração do seu anjo mensageiro a revelação divina dessas coisas que em breve deve acontecer e serem faladas pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Mas essas não são palavras humanas, mas as palavras do nosso amado Senhor Jesus Cristo, sendo faladas pelo associado de Jesus Cristo, sendo faladas pelo sócio de Deus, o sócio de Jesus Cristo no último dia. Agora vimos quem é o sócio de Deus do último dia. Vimos que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual no último dia estaria Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, no qual estaria o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Com que fomos selados? Com o Espírito Santo. E em Apocalipse, isso está em Efésios capítulo 4, versículo 30, e Efésios capítulo 1, versículo 11 ao 13. Mas em Apocalipse capítulo 7, aparece um anjo com o selo do Deus vivo. Agora disse Efésios capítulo 1, versículo, vamos ler somente versículo 13 ao 14, diz, no qual também vós, nele também vós, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido nele, fostes selados com o selo do Espírito Santo. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. E em Apocalipse capítulo 7, vejam vocês, vem um anjo com o selo do Deus vivo. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 diz, vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, ou seja, que tinha o Espírito Santo.
E E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel, e enumera 12.000 selados de cada tribo. Agora, este anjo que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo, é quem tem o ministério do último dia. É nada menos que o associado de Deus, ou seja, o sócio de Deus do último dia. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o associado de Deus do último dia. Por isso é que os ministérios das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, são manifestados pelo Espírito Santo que nele é manifestado. São esses ministérios operados pelo Espírito Santo no último dia, em e através do seu associado, ou seja, através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que vem esses ministérios com a mensagem da grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E assim, vem abrindo o mistério do 7º selo, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo. Da vinda de Cristo, da vinda do Espírito Santo, no último dia, em uma nova era, a era da pedra angular, e em uma nova dispensação, a dispensação do reino. Agora, podemos ver que a vinda de Cristo é a vinda do anjo do pacto, a vinda do Espírito Santo no último dia, sendo manifestado no último dia e por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando essas coisas que em breve devem acontecer, e assim chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. E assim completando o corpo místico de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo é o membro do corpo místico de Cristo, ou seja, um redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o qual no último dia estaria aqui na terra, nos revelando essas coisas que em breve deve acontecer, e assim sendo, o ungido com o selo do Deus vivo, o ungido com o Espírito Santo e, consequentemente, sendo o sócio de Cristo, o sócio do nosso amado Senhor Jesus Cristo, no último dia, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E por isso estará trabalhando no corpo místico de Cristo na construção da parte mais importante do templo espiritual de Jesus Cristo. Estará trabalhando na construção do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E assim como cada anjo mensageiro de cada era na construção do templo espiritual de Cristo foi enviado ao território onde estavam as pedras vivas, que seriam colocadas no corpo místico de Cristo, ou seja, nesse templo espiritual,
O anjo do Senhor Jesus Cristo sendo sócio de Deus, o sócio de Jesus Cristo do último dia, para ser enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo na obra da construção desse templo. É enviado ao território onde estariam as pedras vivas que viriam fazer parte do lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que é enviado à América Latina e ao Caribe, onde Cristo teria as pedras vivas que completariam a construção do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, construção que é completada e que é coroada com a era da pedra angular, que é a era onde são chamados e juntados, escolhidos no último dia, para assim se completar a construção do templo espiritual de Jesus Cristo. Essa era da pedra angular é o lugar santíssimo desse templo espiritual. Um templo sem lugar santíssimo não pode ser dedicado a Deus. Um templo sem lugar santíssimo não tem um lugar para a morada de Deus em toda a sua plenitude. Porque Deus morou em toda a sua plenitude onde? No lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés fez e do templo que Salomão fez. E morou em toda a sua plenitude em Jesus Cristo. E agora, em seu templo espiritual, Ele prometeu morar em toda a sua plenitude. Em que parte do templo? No lugar santíssimo, que é a era da pedra angular. E essa era corresponde ao último dia. E é uma era eterna. E nessa era estará o sétimo milênio e toda a eternidade. E nessa era estarão os escolhidos do último dia e estará o associado ou sócio de Deus, o associado de Jesus Cristo para o último dia, com a mensagem do Evangelho do Reino. Na era da pedra angular é onde se abre uma nova dispensação. E onde se abre o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Na era da pedra angular é onde os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 emitem suas vozes e revelam o mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo do pacto, da vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, em uma nova era e em uma nova dispensação, velando-se e se revelando em seu anjo mensageiro e realizando a obra correspondente ao último dia, a obra correspondente à era da pedra angular e à dispensação do reino, para que os mortos em Cristo possam ressuscitar e nós, os que vivemos, possamos ser transformados. Para isso é a obra de Cristo no último dia, na era da pedra angular e na dispensação do reino, através do seu associado do último dia. O sócio de Deus do último dia. Agora vimos quem é o sócio de Deus do último dia. A Bíblia em Apocalipse nos diz quem é. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Toda revelação tem que vir por meio de um profeta.
E toda revelação correspondente ao passado vem por meio de cada profeta que Deus enviou para cada era e para cada dispensação, ou seja, que a revelação divina veio por meio do profeta de cada era ou de cada dispensação, para cada era ou para cada dispensação. E a revelação de Jesus Cristo para o último dia, para a era da pedra angular e para a dispensação do reino e para o último dia, tem que vir também por meio de um profeta. E tem que ser por meio de um profeta dispensacional no último dia, porque é a revelação divina para uma nova dispensação. E esse profeta é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E esse é o sócio de Jesus Cristo do último dia. E todos os que estarão trabalhando com ele no último dia serão encontrados por Deus, por Jesus Cristo, como colaboradores de Cristo de Deus e também como lavoura dele, de Deus, e como edifício de Deus, ou seja, como membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. O sócio de Deus do último dia. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é seu associado. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do sócio de Deus do último dia, ou seja, do sócio de Jesus Cristo do último dia, do sétimo milênio. Que as bênçãos de Jesus Cristo prometidas para o último dia sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e raptados e tenhamos assim o corpo eterno e entremos todos, fisicamente também, a eternidade. Continuaremos na tarde às 3 da tarde. Continuaremos, ou seja, começaremos um pouquinho antes, se for possível, se não, pois às 3 da tarde e às 3 da tarde é a hora oficial que temos e esperamos que Deus nos fale sua palavra, coloque sua palavra na minha boca para vocês, para assim serem edificados em nossas almas com a palavra de Deus. E assim possamos compreender quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos no programa divino. Muito obrigado por vossa amável atenção novamente. Passem todos, ou continuem passando todos, um dia cheio das bênçãos de Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos. Amém.